Alô, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aula de geografia. Vamos começar com a correção das atividades da página 69. O exercício 1 é para comparar os 3 mapas e marcar, né? Os elementos dos mapas que foram modificados e que determinam essa alteração. Então, é a letra A. A número 2, descreva como é possível visualizar em cada um dos mapas ao norte e ao sul do país. A primeira é a divisão política, as fronteiras, mas não há informação de quais os países que estão lá. A outra é o mapa da América do Sul. Lá tem as fronteiras com os nomes dos países. E no outro mapa mundi, são as fronteiras também, só que tem os continentes e os oceanos. Número 3 é apontar os países que fazem fronteira com o Brasil. Ao norte, pode ser Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, né? E ao sul, o Uruguai. Número 4, indique que elemento cartográfico permite determinar nos mapas as direções norte e sul. É a partir da indicação da rosa dos ventos. Número 5, identifique qual dos 3 mapas apresenta maior quantidade de detalhes. É o mapa do Brasil político, né? Porque ele dá detalhes de todos os estados, com as capitais e a localização. A número 6, cite quais os países sul-americanos que não fazem fronteira, Equador e o Chile. E a número 7 é a letra D. Agora nós vamos falar sobre o território brasileiro. Antes disso, a gente tem que saber o que é território. Território é todo um espaço físico demarcado, né? O nosso território brasileiro, ele começa a ser moldado ou construído a partir de 1500 com a chegada dos europeus. Pois até então, o Brasil, ele não existia como território, como espaço, né? Já haviam os índios morando aqui, só que a gente não existia como espaço. Com relação a territórios, um estado que não era brasileiro e que foi colocado do lado do Brasil é o território do estado do Acre, né? Que ele foi anexado ao Brasil no final do século XIX. Por quê? Os seringueiros brasileiros, eles estavam em terras bolivianas. E o seringueiro, eles se recusaram, o líder dele, né, através do líder dele, se recusou a reconhecer a autoridade boliviana e pediu para que as terras do Acre fossem anexadas ao do Brasil. Teve alguns conflitos? Sim, teve alguns conflitos. E também teve um pagamento, na época, de 2 milhões de libras esterlinas. Agora o IBGE. O IBGE, ele apresenta uma nova área territorial brasileira, tá? E nós temos nessa tabela quais são os países, né? De território, quais são os maiores. Primeiro vem a Rússia, depois vem o Canadá, depois vem a China, em seguida os Estados Unidos, aí vem o Brasil. Tá bom? Bom, a divisão do território brasileiro, ela foi proposta em 1913, mas não foi nada oficial. Mas em 1936 foi criado um instituto, IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Iniciou-se uma campanha para adotar uma divisão regional oficial do país, né, para o Brasil. O que esse instituto faz? Ele conta
tudo que tem no Brasil, quantas pessoas que tem no Brasil, qual a idade das pessoas. Por que começou a campanha para adotar uma divisão regional do Brasil? Dividir o Brasil é um país muito grande, né? Dividir o Brasil em regiões facilita o nosso ensino da geografia, facilita a pesquisa em qualquer área, facilita a coleta e a organização de dados sobre o país, facilita para saber o número de habitantes, a idade média da população. Então a razão é simples, né? Para ficar mais fácil de monitorar isso. E como que foram escolhidos os estados? Os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao acaso. Eles têm as características semelhantes. Bom, os estados brasileiros e suas regiões. Nós temos 5 regiões, né? A norte, que tem o Acre, o Amazonas, a Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima. A região nordeste, que abrange os estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região do centro-oeste, que engloba Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A região sudeste, que engloba São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a região sul, que engloba o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Lembrando que o estado de Tocantins, antigamente, ele não pertencia à região norte, né? E agora ele está na região norte. Pesquisa. O que nós vamos pesquisar? Vocês vão pesquisar e anotar em seu caderno a sigla dos estados brasileiros e suas capitais. Por quê? Porque a gente precisa saber qual que é a sigla dos estados e quais são suas capitais. Por exemplo, Minas Gerais é o nosso estado. Qual que é a nossa capital? Belo Horizonte. Qual que é a sigla de Minas Gerais? MG. Então, todos os estados têm siglas. Você vai pesquisar e anotar no seu caderno, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Um super beijo para vocês.